No caso dos seres humanos, o período principal de descanso é caracterizado por um comportamento que chamamos de sono. O sono é definido como um estado facilmente reversível de inatividade, marcado pela falta de interação com o ambiente externo. Surpreendentemente, a maioria dos mamíferos e aves também exibe estágios de sono muito semelhantes aos humanos, o que sugere que o sono é uma característica antiga que remonta aos vertebrados. Além disso, até mesmo invertebrados, como as moscas, passam por períodos de repouso que podem ser considerados sono, dependendo de como definimos o sono. A razão pela qual precisamos dormir continua sendo um mistério não completamente resolvido na neurofisiologia, e essa questão pode ter várias respostas. Algumas explicações propostas incluem a economia de energia, a evasão de predadores, a restauração do corpo e o processamento de memórias. Algumas pesquisas recentes sugerem que o sono desempenha um papel crucial na limpeza de resíduos do líquido cerebroespinal, particularmente certas proteínas que se acumulam em doenças neurológicas degenerativas, como a doença de Alzheimer. Há evidências substanciais que respaldam a relação entre sono e memória. Estudos têm demonstrado que a privação de sono prejudica o desempenho em tarefas e testes, o que é uma das razões pelas quais não é aconselhável estudar a noite inteira para um exame. Por outro lado, cochilos curtos de 20 a 30 minutos também demonstraram melhorar a memória e podem ajudar a compensar a falta de sono. Do ponto de vista fisiológico, o que diferencia o estado de vigília dos vários estágios do sono? Através de estudos, sabemos que durante o sono, o cérebro consome oxigênio na mesma quantidade que quando estamos acordados, tornando o sono um estado metabolicamente ativo. O sono é dividido em 4 estágios, cada um com eventos identificáveis e padrões de EEG característicos. Durante o estado de vigília, muitos neurônios estão ativos, mas não em coordenação. Um eletroencefalograma, EEG, do estado de alerta ou vigília, com os olhos abertos, exibe um padrão rápido e irregular, sem ondas dominantes. Em estados de vigília com os olhos fechados, durante o sono ou mesmo em coma, a atividade elétrica dos neurônios se sincroniza em padrões de ondas características. Quanto mais sincronizada a atividade dos neurônios corticais, maior é a amplitude das ondas. Portanto, o estado de vigília com repouso é caracterizado por ondas de baixa amplitude e alta frequência. À medida que alguém adormece e o estado de alerta diminui, a frequência das ondas diminui. Os 2 principais estágios do sono são o sono de ondas lentas, também conhecido como sono profundo ou sono não REM, estágio 4, e o sono de movimento rápido dos olhos, REM, estágio 1. No EEG, o sono de ondas lentas é marcado por ondas delta de alta amplitude, de baixa frequência e longa duração que se espalham pelo córtex cerebral. Durante esse estágio, as pessoas podem ajustar a posição do corpo sem um comando consciente do cérebro. Por outro lado, o sono REM é caracterizado por um padrão de EEG mais semelhante ao estado de vigília, com ondas de baixa amplitude e alta frequência. Durante o sono REM, o cérebro inibe a atividade dos neurônios motores que controlam os músculos esqueléticos, resultando em paralisia muscular. No entanto, os músculos dos olhos e os responsáveis pela respiração são exceções a essa paralisia. O controle das funções homeostáticas é reduzido durante o sono REM, e a temperatura corporal diminui, aproximando-se da temperatura ambiente. O sono REM é o período em que a maioria dos sonhos ocorre. Durante esse estágio, os olhos se movem rapidamente por trás das pálpebras fechadas, como se estivessem seguindo a ação dos sonhos. As pessoas são mais propensas a acordar espontaneamente durante os períodos de sono REM. Um típico ciclo de sono de 8 horas consiste em repetidos alternâncias entre esses estágios. Na primeira hora, a pessoa entra em sono profundo a partir do estado de vigília. O sujeito passa então por ciclos entre o sono profundo e o sono REM, estágio 1, com os estágios 2 a 3 ocorrendo entre eles. No período final das 8 horas de sono, a pessoa tende a permanecer mais tempo nos estágios 2 e REM antes de finalmente acordar. Se o sono é um processo neurologicamente ativo, o que nos faz sentir sonolentos?
A ideia de um fator indutor do sono foi sugerida pela primeira vez em 1913, quando cientistas observaram que o líquido cerebrospinal de cães privados de sono poderia induzir o sono em animais normais. Desde então, vários tipos de fatores indutores do sono foram identificados. Curiosamente, muitos desses fatores também são substâncias que estimulam o sistema imunológico, como a interleucina 1. Estudos mostraram que o sono aumenta os níveis de interferon, serotonina e fator de necrose tumoral. A partir dessas descobertas, alguns pesquisadores sugeriram que uma das razões biológicas para o sono é aumentar a resposta imunológica. Isso pode explicar por que tendemos a dormir mais quando estamos doentes. Outra pista para entender o que nos deixa sonolentos vem de estudos sobre a cafeína e suas substâncias relacionadas, como a teobromina e a teofilina, encontradas no chocolate e chá. Essas substâncias químicas são amplamente conhecidas por seu efeito estimulante e têm sido usadas há muito tempo como drogas psicoativas. Pesquisas moleculares mostraram que essas substâncias são antagonistas dos receptores de adenosina, uma molécula composta pela adenina, uma base nitrogenada, e o açúcar ribose. A descoberta de que a cafeína funciona bloqueando os receptores de adenosina levou os cientistas a investigarem o papel da adenosina nos ciclos de sono-vigília. Evidências sugerem que a adenosina se acumula no líquido extracelular durante as horas de vigília, gradualmente reduzindo a atividade dos neurônios que promovem a vigília. Transtornos do sono são relativamente comuns, como evidenciado pela variedade de agentes indutores do sono disponíveis nas farmácias. Alguns dos transtornos do sono mais comuns incluem a insônia, dificuldade em adormecer ou manter o sono suficiente para descansar, a apneia do sono e o sonambulismo. A apneia do sono é uma condição em que a respiração é interrompida durante o sono, seja devido à falta de estímulo do sistema nervoso central ou à obstrução das vias aéreas. O sonambulismo, por sua vez, é um distúrbio de comportamento do sono que costumava ser associado à realização de ações baseadas em sonhos. No entanto, a maioria dos sonhos ocorre durante o sono REM, estágio 1, enquanto o sonambulismo ocorre durante o sono profundo, estágio 4. Durante os episódios de sonambulismo, que podem durar de 30 segundos a 30 minutos, os olhos da pessoa estão abertos e registrando o ambiente. Ela tem a capacidade de evitar objetos, subir escadas e até mesmo realizar tarefas como preparar comida ou vestir-se. No entanto, geralmente não tem lembrança consciente dos episódios de sonambulismo quando acorda. O sonambulismo é mais comum em crianças e tende a diminuir com a idade. Também há um componente genético quando a tendência ao sonambulismo ocorre em famílias.